programa Mais Saúde está começando. E como vai parecer véspera de Natal, então, por isso eu estou de chapeuzinho. E hoje o tema é sobre segurança dos alimentos e a função do médico veterinário dentro de um supermercado. Você sabia que o médico veterinário pode trabalhar dentro de um supermercado? Então, hoje você vai ficar sabendo com o médico veterinário, Dr. Fábio Siqueira. Ele trabalha dentro de uma rede de supermercado bem grande de São Paulo e do Brasil. E ele vai explicar então a importância que o médico veterinário tem dentro de um supermercado, como a importância de comprar um produto olhando a data de fabricação e data de validade, como podemos comprar um peixe. Tudo isso você vai ficar sabendo no nosso programa. Vale a pena conferir. Todos os alimentos, principalmente de origem animal, o leite, a carne, o peixe, o mel, os ovos, dentro de um supermercado, passam por um rígido controle higiênico-sanitário, realizado pelo médico veterinário, que evita a contaminação de perigos como os biológicos, as bactérias, os vírus, os químicos desinfetantes e os físicos, pelos e cabelos. Com isto, o médico veterinário contribui na segurança dos alimentos, desde a produção até chegar à mesa do consumidor. Bom, nós estamos aqui com o médico veterinário Fábio Siqueira, que trabalha num supermercado de grande importância para o Brasil, que é uma rede que tem no Brasil todo. Tudo bem, doutor Fábio? Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom, doutor Fábio, eu queria saber um pouquinho, qual é o papel do médico veterinário no supermercado? Priscila, tudo é uma cadeia, né, na parte de alimentos. Tudo tem um início desde o insumo, que são adubos orgânicos, que são os adubos utilizados para a pastagem, que são as rações que vão para os animais que são de produção, como aves, o gado propriamente dito, né, entre outros animais. Dali você tem toda a produção desses animais, então, que vão dar origem às carnes que nós comemos, ao leite, ao mel, aos ovos. Depois isso vai para a indústria, onde também tem o médico veterinário agindo ali na parte sanitária ou no controle de qualidade. Dali tem a logística e aí realmente chegando à parte de atacado e varejo de produtos de origem animal, que são os queijos, os leites que nós consumimos, os ovos, todos os embutidos, né, iogurtes, tudo aquilo que tem origem animal. E falando-se de animal, o médico veterinário, ele age diretamente desde essa escolha dos insumos que vão para a produção até realmente um supermercado ou um hotel ou um restaurante que vai estar trabalhando com aquele alimento para estar servindo ao consumidor. Doutor Fábio, como é que é a sua rotina? Você chega aqui, veste seu jaleco branco e como é que é a sua rotina como médico veterinário? Como todo mundo da área da saúde, normalmente a gente usa os trajes brancos, né, para demonstrar a limpeza, a higiene. O jaleco a gente costuma colocar na própria empresa para que a gente não venha contaminando esse instrumento de trabalho. Ele não é somente para proteger a roupa do profissional, mas também evitar que o profissional contamine os alimentos. E para tal a gente também usa luvas, usa contentor de cabelo, em algumas situações até uma máscara para auxiliar, né? E você chega na instituição que você trabalha, com certeza uma das primeiras coisas que nós fazemos é a higienização. Então a gente pede para que todos os colaboradores que vão trabalhar diretamente com a manipulação dos alimentos façam a sua higienização pessoal, né? Então fazer o sanitizante nas mãos, se for algum profissional que ocasionalmente tenha que entrar no setor, para que ele coloque as luvas, coloque o contentor de cabelo. Às vezes você tem alguns colaboradores aí que não são do setor de manipulação, mas ocasionalmente vão estar entrando na manipulação, usam bigode ou uma barba, a gente pede para colocar uma máscara, né? E aí você vai adequar a recepção dos produtos, né, que normalmente chegam de manhã, ver como que está chegando esses produtos, a temperatura adequada, o armazenamento nos caminhões ou nos carros de carga. Vai fazer a aferição dessa temperatura dentro do próprio caminhão, né? Vai olhar a nota, vai olhar o produto, que ali ele vai ter qual é a condição de temperatura que esse produto tem que estar. Então você vai com um termômetro, normalmente é um termômetro laser próprio para isso. A gente afere a temperatura do produto, do caminhão,
esse produto chega, a gente faz a conferência, né? Você coleta os dados dele para o sistema da empresa, para que ele chegou e você dá liberação na nota, e esse produto depois ele vai ser redirecionado para o setor dele, seja um armazenamento de congelado, resfriado ou a seco. Logo depois ele vai ser manipulado ou vem às vezes numa embalagem maior, então a gente vai colocar a granel, e aí ele vai para dentro da área de venda da empresa. E se ele não chegar com a temperatura adequada, como é que fica o produto? Na realidade isso às vezes acontece, porque infelizmente as nossas estradas aí e os equipamentos às vezes não são tão adequados, podem ocorrer algum tipo de danificação, alguma coisa que o motorista tenha que parar em algum lugar e ele às vezes tem que desligar o seu caminhão e muitas vezes vai ter uma quebra na cadeia de frio. E o produto não chega adequadamente. Na realidade, nós recepcionamos o produto, conferimos a temperatura, não recebemos, tá? E a gente manda voltar isso para o estabelecimento de origem. E agora, doutora, como a gente está falando sobre temperatura, quais são as temperaturas de uma carne, de um peixe? Como é que deve ser armazenado isso? Normalmente assim, os moluscos, crustáceos, os pescados de modo geral, nós damos a eles, quando são somente refrigerados, de 0 a 3 graus. Quando o produto já vem embalado e de uma indústria, né, ou a vácuo, mesmo sendo refrigerado, ou numa embalagem que vai com gás carbônico, uma atmosfera alterada, até 4 graus. Não pode passar disso, né? Então, os produtos frescos, até 3, e os produtos devidamente embalados, que já vêm da indústria, até 4. Carnes e outros derivados de bovino, coelho, cordeiro, também são de 0 a 4 graus, produtos resfriados. Produtos que usam esses produtos de origem animal, por exemplo, um lanche que vai usar um embutido, né, um salame, um presunto, uma mortadela, a gente também coloca até 4 graus. Produtos congelados sempre a menos de 12 graus, né, o máximo que a gente tem aí da indústria são as recomendações de menos 12 graus. Então vai um sorvete, por exemplo, de menos 23 até menos 18, né? Os equipamentos às vezes sofrem o degelo, né? Então, uma vez ao dia sim, dia não, ele tem um degelo automático do equipamento, ele deve chegar no máximo menos 12 graus para não perder o congelar do produto. Agora, como a gente está chegando no verão, deixar o alimento exposto, o médico veterinário aqui no supermercado tem uma responsabilidade enorme de peixes, de carne, de produtos de origem animal. Em casa, como é que a gente faz isso? Porque aqui tem uma rotatividade grande e sempre são armazenados adequadamente nas gôndolas. E em casa, como é que a gente faz? Tem que consumir quantas... É rápido isso, ainda mais por causa do calor, né? Na realidade, os produtos, quando em condições adequadas, que é o orientado pelo fornecedor, ele tem um período de validade X. Então, por exemplo, você tem produtos que são congelados, que duram 2 anos congelados. Ali você vai ter uma recomendação dele resfriado, que normalmente dura aí 1 semana, é bem menos o tempo de vida útil. E o produto fora da temperatura de resfriamento, então um produto que já vai ser aquecido, depois ele volta para a geladeira. No máximo 2 dias esse produto teria que estar sendo consumido dentro de uma residência, tá? Agora, na indústria a gente não faz isso. A indústria ele é congelado, ele permanece congelado. Quando ele é para produção, por exemplo, uma rotisserie que vai produzir um alimento, uma feijoada, um arroz, algo para ser fornecido diretamente ao cliente, que vem colocar aquele produto numa outra embalagem ou para consumir ali no local, né, como se fosse um snack, um refeitório, ou que ele vai levar para casa dele para consumir no dia. Os produtos eles têm um descongelamento prévio dentro de uma câmara refrigerada, ele é produzido e ele só tem a validade daquele dia. São algumas horas que esse produto fica dentro de um balcão refrigerado. Se ele já for aquecido, ele fica ou numa pista quente ou num balcão aquecido por algumas horas e depois ele é descartado. Bom, em casa, então, fazer o descongelamento de um alimento, carne, frango, qualquer alimento de origem animal fora da geladeira, não pode? Na realidade, a gente sempre indica que o descongelamento seja dentro de um ambiente refrigerado. Nós temos que lembrar que a geladeira ela vai ter em média aí 10 graus positivos.
onde um congelamento tem pelo menos 0 graus, que é o ponto de congelamento da água. Quando você tira de 0 e coloca no resfriador, né, na geladeira, que vai até 10 positivo, o produto está perdendo frio, ele começa a amolecer, começa a descongelar, e ali ele está pronto para você colocar ele, seja para um aquecimento, para um micro-ondas, para um preparo de uma maneira geral. Por que a gente pede para colocar numa área refrigerada e não em cima da pia, dentro da água, no sol? Porque você acelera o processo de descongelamento na superfície do produto. Esse produto vai estar com a superfície dele numa temperatura ambiente muito rápido, enquanto o seu meio, né, a parte interna ainda está congelado, o que faz com que a dona de casa ou o cavalheiro que compra o produto, que às vezes, como muitos homens hoje são gourmets, né, gostam de cozinhar, ele deixa descongelando, mas ele quer que o produto esteja totalmente descongelado para ele trabalhar, ele espera muito tempo o meio do produto descongelar, enquanto a superfície já está em temperatura ambiente e mole. Isso faz com que todas as colônias de bactérias, fungos, o que tiver naquela superfície daquele produto, comece a ser multiplicação. E isso vai muito rápido, em pouco tempo você tem uma multiplicação muito grande, fazendo com que às vezes um micro-organismo que não era patógeno, que não faria tão mal à saúde do ser humano, torne patógeno ou agregue, né, uma patogenia muito maior pela sua multiplicação. Então, na realidade, quando você tem o produto ainda resfriado, o meio começa a descongelar quase que ao mesmo tempo que a superfície, sendo que a superfície ainda está resfriada. Então isso controla a multiplicação de micro-organismos, não deixando com que essa multiplicação se torne um risco para a saúde pública. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, doutor Fábio, o consumidor já está muito exigente para comprar qualquer tipo de alimento. O que ele deve olhar num produto, seja ele qual for? Priscila, na realidade é massivo o que sempre é informado ao consumidor, que ele deve olhar a validade dos produtos, tá? Sempre está olhando a validade dos produtos. Também olhar na etiqueta desse produto a formulação, né, que muitos produtos, mesmo sendo industriais, às vezes vem faltando alguma coisa na formulação. O impresso deve conter proteínas, sais, gorduras. Muitas vezes as pessoas têm problemas crônicos de saúde, então ela deve estar se informando ali se aquele produto é adequado para o consumo dela. Também tem que olhar a temperatura que esse alimento deveria estar armazenado. Nós temos aí empresas que recebem o produto. Muitas vezes quem recepcionou ele congelado ou resfriado, e a hora que isso vai para a área de venda, infelizmente por uma falta de comunicação, a empresa coloca isso no ambiente seco, sem refrigeração. Né? Então, isso acontece muito, por exemplo, com alguns produtos de origem animal, alguns queijos curados, né, que deveriam estar refrigerados, e às vezes a pessoa coloca isso numa mesa exposta à temperatura. Nós temos um grande problema de ação legal no acondicionamento e na exposição do bacalhau, né? Que não deixa de ser um produto de origem animal, por mais que ele esteja conservado em sal, ele deveria ser de 0 a 5 graus. É a recomendação de qualquer fornecedor de bacalhau. Então, mas isso quando bate na legislação sanitária do Brasil, e também a gente tem que levar a questão cultural, o produto fica exposto à temperatura ambiente. Isso faz com que ele venha, claro, a deteriorar, a ficar exposto a fungos, exposto a outros micro-organismos, o que muda a característica visual, principalmente do produto. Aparecem manchas arroseadas, né, no produto e pontos marrons que você pode considerar como uma contaminação e o consumidor não deveria consumi-lo. E o peixe? O peixe, você estava falando do bacalhau. O peixe fresco, como é que a pessoa pode observar se o peixe está bom ou não, já que a gente estava falando de bacalhau? Sim.
Então, por exemplo, voltando para aquele assunto da temperatura, sempre observar se o produto está refrigerado. O peixe fresco ele deve estar condicionado ou no gelo, totalmente recoberto, né? O que acontece muitas vezes é que na exposição as pessoas deixam uma parte do produto para fora para que seja visual, né? Para chamar a atenção do cliente. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Pelo menos 80%, 90% desse produto tem que estar sobre o contato direto com o gelo ou num balcão refrigerado. Sempre mantendo esse produto de 0 a 3 graus. O que o consumidor deve observar é a parte do olho, né? Se ele está onduladinho, se ele não está afundado, se ele está fosco, né? Se ele está sem coloração, está aquele olho esbranquiçado, né? Onde a retina, ali, a parte córnea do olho, ele vai estar parecendo que está com catarata, né? Ele está esbranquiçado, está afundado. Então aí provavelmente ele já não é um produto tão fresco. Dificilmente, nos dias de hoje, num grande supermercado, você vai pôr a mão no produto, né? Às vezes numa feira, num mercadão, ainda você coloca a mão, você pode observar a guelra dele, né? Ver se ainda está ali com um estado vívido, um vermelho vívido, ver se não tem nenhum tipo de fungo ou algum tipo de parasita na guelra. Mas no supermercado já é um pouco mais complicado isso. Então, uma das coisas que ele deve observar é o cheiro do produto, né? Ver se o produto está com aquele aspecto ainda de umidade, um aspecto de frescor. Isso quando é um filé. E quando o peixe ainda com escama, o peixe inteiro, observar pelos olhos. E agora, os funcionários, eles recebem algum treinamento, uma capacitação para trabalhar nessa área a parte de alimentos? Não, sim. A própria vigilância, como também os conselhos, né, de nutrição, de veterinária, eles exigem que os profissionais que fazem a manipulação dos alimentos passem por algum treinamento que nós chamamos de capacitação, tanto prático quanto teórico, né, passam por provas. Isso é uma atualização constante. Pelo menos a cada 2 meses você está fazendo um novo rodízio de treinamentos, básico, intermediário, avançado. Você tem um ciclo muito grande de funcionários trabalhando nessas empresas, né, uma rotatividade grande. E você passa também por exames periódicos, tanto na sua admissão quanto anualmente, né, a parte coprológica para ver se não tem nenhum tipo de verme, passa pela parte sanguínea para ver se não tem nenhum tipo de infecção, justamente para evitar que o próprio manipulador do alimento venha contaminar o alimento que vai ser servido ao cliente. Se ele, vamos supor, se ele estiver gripado, alguma coisa, ele é afastado e mudado de cargo? Na realidade, quando nós temos que olhar para o lado prático da situação, a legislação pede para que ele seja afastado do cargo dele, né? Se ele estiver tossindo, espirrando, com feridas expostas, um corte, um machucado na mão, no braço, onde ele não possa manipular. O lado prático, normalmente, ele é rotacionado para um outro setor, onde ele não tenha contato com alimentos. Então ele vai ajudar a colocar a embalagem nas gôndolas, ele vai ajudar na higienização do piso, ele vai ajudar a receber produto com o caminhoneiro. Ele muitas vezes ainda é mantido na empresa por uma questão de mão de obra, né? Ele recebe para estar ali, a não ser que o caso dele seja um caso um pouco mais grave, uma contaminação realmente maior. Ele, claro, vai ser afastado da empresa. Mas quando é só, às vezes, um machucadinho na mão, um arranhado, tá com uma gripinha leve, né, tá espirrando, tá tossindo, uma coisa que é no máximo uma semana, mesmo assim ele é rotacionado para um outro setor para que não haja nenhum tipo de contaminação dos produtos, né? O que pode levar isso na contaminação dos produtos? Na realidade, assim, se você pegar um produto que não esteja devidamente embalado, ou mesmo estando embalado, que o cliente vai tocar nesse produto, depois ele vai coçar os olhos, ele vai mexer na boca, ele pode pegar um lanche e comer, ele pode estar se contaminando. Fora isso, uma das origens, uma dor de garganta, uma tosse, um espirro, pode ser Staphylococcus aureus, pode ser outros tipos de contaminantes que estão no próprio ar, mas que isso vai agregar naquele produto onde o funcionário manipulou um alto índice de contaminação. Então ele pode até estragar o produto, né? E além de poder passar isso para um outro funcionário ou para um cliente. Doutor Fábio, e me fala uma coisa, se um cliente olhar um produto que não está na temperatura adequada, na validade, ele pode fazer uma reclamação, pode chamar o gerente? Como é que é o procedimento disso? Na realidade ele deve, tá? A gente sempre gosta de falar que o cliente ele não deixa de ser um fiscal.
Eles nos auxiliam a manter sempre a qualidade e o bom processo dos produtos, tanto na refrigeração, congelamento, na exposição. Então ele é um indicador de que tudo está bem. Ele deve procurar sim um profissional que esteja no setor. Se ele não o encontrar, chamar algum outro profissional e pedir para falar com o gerente, né, informar que encontrou um produto fora da sua adequação de temperatura ou da validade. Pode também fazer, quando não é atendido pela empresa, pode fazer uma reclamação formal à Vigilância Sanitária, ao PROCON, procurar os órgãos responsáveis, né, pela defesa desse cliente, né, tanto a parte sanitária quanto a parte do consumidor, e fazer uma formalização de uma reclamação. Isso sempre é conveniente. Ele, além de estar se preservando dentro dos seus direitos, está também prevenindo, né, que outros consumidores venham a ter o mesmo problema. Até ajudando as outras pessoas e o próprio estabelecimento. Não, com certeza. Né, a gente sabe que os processos eles são feitos como uma estratégia para não acontecer falhas. Mas as falhas são humanas, as falhas acontecem e muitas vezes passa alguma coisa batida entre um colaborador ou outro e o cliente muitas vezes ele é prejudicado por isso, seja um produto que saiu da validade ou está fora da sua temperatura adequada, e a gente pede a contribuição, obviamente, né? O cliente, ele, quando de boa índole, ele costuma atuar como um ajudante, um fiscal. Ele informa, olha, tal setor eu vi um produto que parece que o balcão não estava funcionando direito. É de extrema responsabilidade da estrutura, do gerente e do responsável técnico do estabelecimento, mas muitas vezes na rotina, por mais que você faça coleta de temperatura 3 vezes ao dia no mínimo, entre essas vezes o equipamento pode sofrer uma queda de energia, pode sofrer uma queima de um gerador ou qualquer coisa desse tipo, né, de um termostato, e ele perder temperatura. Isso pode acontecer. Então a gente faz o quê? A gente isola aquele ambiente, coleta os produtos, isso daí vai tudo para uma outra área para depois a gente fazer o descarte, né, repõe-se os produtos naquele local enquanto o equipamento está sendo religado, né, para poder atender o cliente. E aquele produto que perdeu a temperatura, que houve uma quebra na sua cadeia de frio, ele vai ser descartado. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Fábio Siqueira, meu amigo e veterinário aqui no supermercado muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Muito obrigada pelos seus ensinamentos. Imagina, nós que agradecemos pela oportunidade de estar expondo um pouquinho mais desse conhecimento ao público. Esse público que cada vez está mais exigente, mais bem informado e tem que continuar desse jeito. Né? Não só porque é uma questão de fiscalização, mas é uma questão onde a pessoa tem uma preservação da sua saúde, dos seus entes queridos e de terceiros, né? Porque quando ele age como um preventivo, ele evita que outras pessoas que ele não conhece não sejam acometidos por doenças também. Sempre bem-vinda, né? Falar de saúde é uma coisa muito importante, sempre foi, sempre vai ser e cada vez mais. A qualidade de vida está ligada diretamente à alimentação. Né? Tá certo que tem lá seus exercícios, a parte mental, né? Mas a alimentação é a fonte hoje maior de prazer que as pessoas têm. As pessoas, quando têm uma condição financeira um pouquinho melhor, a primeira coisa que muda é o tipo de escolha de alimento. E a gente tem uma abrangência muito grande da variedade desses alimentos hoje ofertados ao cliente, então é muito grande o risco de contaminação e de riscos à saúde pública, e quanto mais conscientização esse cliente tiver, muito melhor. Esperamos que as informações sejam claras, sejam abrangentes e que as pessoas sempre procurem se informar cada vez mais sobre o assunto. Estamos à disposição. Obrigada, doutor Fábio. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. O programa Saúde fica por aqui e hoje eu entrevistei o Dr. Fábio Siqueira, que é médico veterinário dentro de um supermercado, numa rede grande aqui de São Paulo e do Brasil. Ele nos explicou a parte da importância do médico veterinário e também falou sobre a parte do consumidor,
a importância que o consumidor tem dentro de um supermercado, analisando direitinho a data de fabricação, data de validade, como podemos comprar um bom peixe, a parte de temperatura do bacalhau, como podemos descongelar e congelar o peixe com a melhor temperatura para descongelar um alimento. Tudo isso você ficou sabendo no nosso programa. Então, já que o programa vai passar quase véspera de Natal, eu desejo a vocês, meus telespectadores que me acompanham há bastante tempo, um ótimo Natal e um feliz Ano Novo cheio de paz e muita saúde. E se vocês quiserem deixar um comentário, fazer uma sugestão de pauta, uma crítica, o e-mail vai aparecer embaixo da sua telinha e é maissaudetv9@gmail.com. Então, conto com vocês no próximo programa. Até lá!